Vamos começar com o Kim, que ele tem horário aí, né? Madá, Sam, vamos aproveitar o Kim aí, cara, sem puxar sardinha pro teu lado aí. Você acha que a eleição realmente mudou os rumos ou não aconteceu nada? Com os acontecimentos da semana passada em relação ao Flávio e ao que está acontecendo hoje, esses dias aí? Olha, é difícil não puxar a sardinha fazendo análise desse assunto, porque, sem dúvida nenhuma, essa desmoralização pública do Flávio, né, mostra que nos beneficia, porque a gente sempre falou sobre isso, né, porque a gente organizou manifestações e falou sobre escândalos de Banco Master, e, inclusive, quando teve sessão conjunta do Congresso, né, o Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Davi Alcolumbre para que ele pautasse, né, o veto da dosimetria e não colocasse em pauta, em troca diminuísse a pressão em relação à CPMI do Banco Master, tanto que o Flávio não falou absolutamente nada, não cobrou que fosse instalada a CPMI, que é direito de minoria, que está no regimento comum do Congresso, que está na jurisprudência do Supremo. Eu ingressei com mandado de segurança, inclusive, para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a cumprir a lei, né, e instalar a CPMI. Foi recentemente aí distribuído para o ministro André Mendonça, e eu tenho alguma esperança de que ele defira o pedido e seja instalada a CPMI. Mas, enfim, tem uma desmoralização pública do Flávio, né? Ao mesmo tempo, o Lula não pode bater com força nesse escândalo, porque você tem o envolvimento do PT da Bahia, né? A amizade já de longa data conhecida, que inclusive nós já falamos aqui, Vilela, quando eu fui aí com o Luiz França, da amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner, né? Os governos petistas na Bahia que impulsionaram e que fizeram com que Augusto Lima ficasse grande o suficiente para ter o Credit Sexta, vender o Credit Sexta em troca de se tornar sócio do Banco Master, e aí uma compra de 15 milhões de reais virou um patrimônio de dezenas de bilhões de reais, né? Então, como o PT da Bahia está diretamente envolvido e como o próprio Lula teve a reunião secreta com o Daniel Vorcaro, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Daniel Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia, chamou o ministro da Casa Civil, e ele próprio, Lula, aconselhou, vimos aí recentemente, o Vorcaro a não vender o seu banco para o André Esteves. Lula também não pode falar muito desse escândalo, então, naturalmente, quem pode falar com independência desse escândalo sai beneficiado, que é o caso do Renan Santos, da gente do Partido Missão. Então, você pediu para não puxar a sardinha, mas fazendo análise fria desse caso, não tem como não puxar, porque, de fato, todas essas revelações e mais que estão por surgir beneficiam. Agora, o PT tem um receio de destruir o Flávio cedo demais É. e de retirarem a candidatura do Flávio, né? Porque quando o Flávio foi escolhido o candidato do PL, o candidato dos bolsonaristas, os petistas comemoraram, né? Falaram, olha, escolheram o pior candidato de todos, né? Os petistas estavam com receio de enfrentar qualquer um dos governadores, né, que tem menos rejeição do que o Flávio. O Flávio é aquele que tem a maior rejeição, que tem o maior telhado de vidro, que tem mais escândalos nas costas, né? O bolsonarismo poderia ir com o Caiado, com o Zema ou com o Tarcísio, que teria bem menos rejeição. Escolher o pior de todos por uma decisão racional política do Bolsonaro, que se qualquer governador fosse o candidato, na eleição o Bolsonaro era absolutamente irrelevante. Se vencesse o governador, ele ia esquecer o Bolsonaro no dia seguinte, porque se o nome para a presidência da República não fosse alguém com sobrenome Bolsonaro, o Bolsonaro perderia completamente seu capital político. Então ele prefere perder a eleição para o PT e manter o PT no poder, mas preservar o seu próprio capital político, do que apoiar um candidato mais viável, mas esvaziar o seu próprio capital político. Vou colocar então os três, né? Vamos fazer uma mesa aqui, né? Ele comentou sobre a perda e o medo do PT também. Queria saber se vocês concordassem em colocar mais informações, até que você tenha também Sam e Madá. É só uma coisa que eu andei apurando, que a insatisfação, e o Kim ele tem essa característica de ser um deputado que ele transita ali, consegue ter um trânsito com um deputado de esquerda e Sim. de direita ali. A apuração que eu tenho nas últimas horas é que essa história pegou muito mal no bolsonarismo. Que assim, a gente não está vendo publicamente o quão, assim, aliados próximos do senador Flávio Bolsonaro estão incomodados principalmente com o fato de que ele não foi claro desde o início de qual era a relação dele com o Vorcaro. Tem também o elemento do Zema, né? Que bateu e a direita não gostou muito, né, Madá? Então, eu achei que o Caiado teve uma reação fraca. O Caiado eu não vi, o que ele falou?
Errado, gente, viu? Mas... Eu achei fraco. Principalmente porque o Caiado é um homem que tem uma tradição de declarações muito fortes. Então, contrastou demais. O Zema bateu, depois começaram a ir pra cima do Novo, ele meio que voltou atrás. Eu vi isso, né? Eu achei... Deve ter falado um monte, né? Então, mas numa campanha ele deveria ter ido até o final com essa história. E o Renan o Renan é na direita o único que se posicionou. Se posicionou, cobrou, e na direita, dentro do bolsonarismo, tá tendo um racha. Agora... Tem gente que já acha que tem que desistir. Já teve um racha que agora todo mundo já é comunista, né? Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel... Sério? Bárbara Te Atualizei, e não sei quem. Todo mundo que questionou minimamente tá sendo expurgado. E quem tá ficando... O que tá ficando bolsonarismo raiz é Kim Paim, Alan dos Santos, que Alan dos Santos também tá brigando. Tá brigando com o jornalista lá também, né? Quem? Tá sabendo? Com o Lacombe. Então, o Lacombe tá expondo ele. Porque assim, eu sempre achei que andar com vagabundo não dá certo. Claro, mais cedo ou mais tarde, o que acontece? Vagabundo só sabe fazer uma coisa que é vagabundagem. Olha a turma, né, dos caras. Mas assim, mesmo entre quem vota no Bolsonaro, entre quem é... Não sei se quem é bolsonarista, mas quem votou no Bolsonaro, acha alguém se definir como bolsonarista. Fã de político, eu sempre desconfio, acho que é mais psicológico do que político. Mas quem vota no Bolsonaro ficou triste. Não esperava, né? Não esperava. E ele teve duas versões, ele negou primeiro. Eu tenho um compilado, hoje eu fiz lá no Antagonista, Narrativas Antagonista. Sei. Um compilado que 5 minutos só dele negando, um após o outro. Várias vezes. Mas é isso que eu não entendo. Ele já sabia. Já. E não sabia de quando saiu, ele já sabia de antes. Já. E será que a equipe dele não disse assim, se um dia sair, a gente vai por esse caminho? Não tinha um plano de traiu a conteúdo? direita. O Flávio é o maior traidor da história da direita brasileira. E por quê? Porque ele já sabia que o celular do Vorcaro tinha sido levado pela PF quando ele lançou a candidatura dele. Ele lançou a candidatura sabendo que tinha o negócio do celular, que a federal pode vazar, a própria defesa do Vorcaro pode ter isso armazenado numa nuvem. Ele sabia que tinha. Ele não deixou a direita ter uma candidatura competitiva com apoio do Jair Bolsonaro, lançou a dele sabendo... E mentiu pra todo mundo lá dentro. Putz, então é isso que tá pegando, então. Isso seria interessante ouvir o Kim como falando. Tá repercutindo isso no Congresso, né? Como que tá repercutindo isso? Dentro da base bolsonarista, assim, ninguém tem coragem de falar publicamente, porque como o bolsonarismo é uma seita em que se você coloca o pezinho fora para qualquer crítica, mínima crítica que seja, você é destruído politicamente. Então, assim, em regra, os bolsonaristas, eles... dependem 100% para se eleger, para ter relevância, do apoio ao Bolsonaro. E assim, todo bolsonarista que eu conheço tem críticas a fazer ao Bolsonaro. Alguns deles mais, outros menos. Mas nenhum deles faz publicamente, porque o bolsonarismo tem essa característica de seita, de destruir e de tratar como traidor qualquer um que tenha uma crítica pontual, qualquer um que tenha um mínimo de discordância. Inclusive, quando saiu o Partido Missão, um deputado bolsonarista veio falar para mim o seguinte: Kim, eu tô com inveja de vocês. E eu falei, não, por que você está com inveja? Que a gente tem um partido próprio agora, vocês estão dependendo aí do Valdemar? Ele falou, não é nem isso. Tô com inveja de vocês porque vocês não precisam acender uma vela pro Deus Sol toda semana, né? E ele se referindo ao Bolsonaro, dizendo que qualquer um que se destaca, você não precisa nem criticar o Bolsonaro, mas se você se destaca lá dentro e começa a se tornar uma ameaça, você também é destruído. Então, dentro dos bolsonaristas, todo mundo que eu falo nos bastidores acha que o Flávio está envolvido, acha uma deslealdade o Flávio não ter preparado os próprios aliados para a porrada que veio, acha que a resposta do Flávio foi muito fraca e acha, como o Sam bem colocou, muito ruim que primeiro o Flávio tenha dito que era mentira e depois fosse obrigado a admitir porque foi confrontado ali com as mensagens e que ele, como a Madeleine bem colocou, ele já sabia que a polícia tinha tudo isso e que eventualmente iria vazar, porque ele trocou mensagens com o Vorcaro, né? Então,
Tudo isso causa um mal-estar muito grande no bolsonarismo, que já estava abalado, principalmente a alta cúpula ali do Centrão, que é aliada do Flávio Bolsonaro, já estava muito abalada com a busca e apreensão do Ciro Nogueira e com a eventual prisão do Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão, é um cara que está aí envolvido em escândalo desde que eu era criança. E agora, com esse batom na cueca do Flávio Bolsonaro, e também agora do Eduardo Bolsonaro, com o advogado dele sendo gestor tanto do fundo que administrava o recurso que recebia do Vorcaro, como de outro fundo que comprou a casa que o Eduardo morou, tudo isso foi um baque muito grande e que gera uma insatisfação grande dentro do bolsonarismo. E eu acho que esse silêncio dos bolsonaristas em relação ao Flávio, né, ou passada de pano pública, tem gente que prefere ficar quieto, tem gente que está se posicionando, repetindo o discurso do Flávio. Mas eu acho que isso tem prazo de validade. Por quê? Quando o Bolsonaro morrer, não existe mais uma figura... Você está desejando a morte do Bolsonaro. Foi isso que eu entendi, né, Madá? Não do Bolsonaro morrer. Por que do nada você falou isso? Aproveita que você está aí com 2 jornalistas e peça aulas de interpretação, seu desgraçado. Só quis fazer um corte aqui, desculpa. Só quis fazer um corte. Quem deseja a morte de Bolsonaro, mas ele não deseja. Não. Tá bom, continua. Quando ele morrer... Eu disse, quando o Bolsonaro morrer, da mesma maneira que quando o Lula morrer, o petismo vai entrar em parafuso, mas eu acho que menos anota aí, quem deseja a morte de Lula e Bolsonaro para Renan ser eleito. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Continua. Aí a Érica Hilton vai vir censurar o seu podcast falando que você está incentivando o discurso de ódio. Não, desculpa. Deixa só o Bolsonaro. Tá. Então... Que aí pode. Aí é só o Bolsonaro de expressão. Pode. Então continua. Se falar do Lula aí não. Aí a AGU de censura. Valeu. Continua aqui. Não vou mais interromper. O que eu quero dizer é que quando o Bolsonaro morrer, se o Bolsonaro vivo hoje, você já tem o Eduardo brigando com o Flávio. E Eduardo e Flávio brigando com Michele. Verdade. Carlos brigando com o Eduardo. E cada um deles dizendo que está fazendo a vontade do pai. Imagina quando o Bolsonaro morrer e aí não ter, de fato, mais comando nenhum. Porque hoje existe um comando, mas com um ruído muito grande de comunicação, porque o Bolsonaro tem as limitações para falar com as outras pessoas. Quando ele morrer, todo mundo vai sair falando, olha, antes dele morrer, a Michele vai falar, ele falou para eu apoiar tal. O Flávio vai falar, não, ele falou para eu apoiar tal. O Eduardo falou para eu apoiar tal. O Carlos falou para eu apoiar tal. O Tarcísio vou falar para apoiar tal. Então, assim, as críticas públicas, o Nicolas vai por outro caminho, o Nicolas já está brigando com o Eduardo. Então, assim, eles vão começar a se matar... brigando pelo espólio do bolsonarismo, e não vai ter mais aquela figura com mão de ferro que obriga todo mundo a esconder suas críticas, porque o incriticável agora é o Flávio, porque ele tem a bênção do Jair. Quando o Jair morrer e ninguém mais tiver uma bênção, ou ninguém mais souber quem é o abençoado do bolsonarismo, todo mundo se sentirá legítimo para ser esse abençoado e para criticar os outros candidatos à bênção, né? Eu queria... O Sam, você sentiu isso também? Porque quando eu entrevistei o Flávio aqui, me deixou claro que é o que quem falou. Ele tinha a bênção do... Assim, o Eduardo queria uma coisa, a Michele quer outra, mas aí chegou o Bolsonaro e falou, não, é você... Eles fizeram um acordo lá e todo mundo meio que baixou a cabeça a contragosto. É isso mesmo que você sente? Exato. E tem mais uma questão que, obviamente, quando a gente tá falando de Jair Bolsonaro, no momento a gente tá ouvindo de terceiros, porque o Jair tá incomunicável. E só colocar mais uma questão. No final do ano passado, o Kassab esteve aqui e deixou muito claro que o preferido dele era o Tarcísio, né? Exato, mas pelo menos o que eu escutei de terceiros, como eu tô falando, né, tá. é que o Bolsonaro em si também ficou muito irritado com essa situação envolvendo o Vorcaro. Que ele reagiu mal a isso. Porque, de fato, ele fez uma escolha, isso sai... E você acha que ele não sabia também? Provavelmente não, né, Madá? Assim, você acha, Madá? Tem aí um ruído de comunicação que a gente não tem como apurar no momento. A gente não tem como perguntar pra ele, né? E também tirar o celular do Bolsonaro. O que está acontecendo agora é uma mudança tecnológica. A família Bolsonaro continuou fazendo o que sempre fez a vida toda. E outros políticos também, de esquerda, de centro, Ciro Nogueira. Só que agora fica tudo registrado no celular. Então a gente não sabe o que acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2021, fez um tweet sobre um tal de Daniel que promovia festas com os poderosos. Você leu isso aí, né? Promovia festas com os poderosos e depois gravava tudo para chantagear as pessoas que estavam no poder. Isso em 21.
tá? É um negócio longo, que aí ele fala de Cuba, não sei o quê, mas o negócio é que ele falava Daniel e as festas. O outro, que era sobre o Vorcaro mesmo, é quando em 24, 2 funcionários da Caixa Econômica Federal impediram o governo Lula de absorver o banco do Vorcaro. A Caixa ia comprar. 2 funcionários deram parecer contrário, porque tinha muita operação suspeita, funcionários de carreira, tá? Sabe o que aconteceu? O Lula demitiu os 2. O governo do Lula demitiu os 2 funcionários. Nossa. Em 24. E aí o Bolsonaro postou sobre isso. E, inclusive, nas primeiras escutas do Vorcaro, que é a escuta dele com a moça lá, a história da Peleleca, é que depois do Peleleca ninguém lembra mais nada, né? Mas ali no meio tem ele reclamando que o que o Bolsonaro falou tinha atrapalhado muito ele. Então, assim, pode ter mudado de ideia, pode. Pode não saber. Nós não, na verdade, nós não temos como saber em que pé ficou esse negócio. Vocês Voltou acham atrás, não sabia, não sei. O Intercept tinha ameaçado de soltar as coisas do Eduardo. Já soltou ou não? Então, cada um vai ter a sua opinião sobre essa coisa do veículo jornalístico ficar ameaçando. Enfim, a questão é que não... Na tua opinião, o que você acha? Eu acho que não vai surpreender ninguém se mais ligações entre o Flávio e o Vorcaro vierem à tona. Eu acho que isso é uma coisa que está até um pouco consolidada, porque o próprio Flávio falou numa entrevista que podem surgir vídeos, que eu entendi da fala dele, que eram vídeos que ele mandou pro Vorcaro da produção do filme. Então, tinha uma conversa ali, tinha um fluxo de conversa ali intenso. E você pega as primeiras vezes que o Flávio falou sobre isso, ele omitiu isso completamente. Total. Ele falava como se o Vorcaro fosse um desconhecido dele, o que não era o caso. E assim, e aí, eu acho que teve uma ideia muito boa do pessoal do Intercept, mas foi muito arriscada, que foi acharem o Flávio Bolsonaro numa coletiva lá no STF, o repórter deles, que é o Thales Alcântara, ele perguntou, só que isso é arriscado por quê? Ele pergunta pro Flávio, se o Flávio responde sim, eu conversava com o Vorcaro na frente de todos os jornalistas, eles perdem o furo. Só que ele negou. E aí, pronto, tipo assim, eles tinham ali o Flávio negando horas antes deles publicarem a reportagem, mostrando que ele não tá falando a verdade. Tanto que ele teve que voltar atrás. Então, nesse ponto aí, foi muito inteligente o que eles fizeram de mostrar que a contradição ali ficou muito nítida, né? Então, você viu ali o bolsonarismo meio em parafuso nas horas ali, tentando entender o que estava acontecendo. Tanto que a reação do Zema veio muito nesse momento em que, cara, tipo assim, tava muito ruim e até eles tentarem construir uma narrativa, que aí vai ter gente que vai se convencer, vai ter gente que não vai, mas era uma narrativa no primeiro momento muito ruim ali também, que não se sustentava. Até a entrevista dele na Globo News no dia seguinte, ainda tinha uma narrativa muito ruim, que ele foi, tipo assim, um pouco devorado pelos jornalistas ali que estavam fazendo o trabalho deles, porque realmente, assim, o que ele falava não tinha base nos fatos. E aí, só depois que ele meio que tentou ali repetir algo à exaustão pra base, mas ficou só na base. Então, mas não combinaram o discurso, porque ele fala que foi pro filme e tem muita gente falando que não foi pro filme, né? E aí? A produtora nega, né? A produtora nega. Tem mais gente que nega. Não, o Eduardo também. Não, quem é que nega? O Paulo, o Figueiredo? Tem mais gente que nega. Não, Eduardo, Pink e Cérebro, eles uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Mas qual que é a versão agora deles? Aliás, eu queria até perguntar um pouquinho qual é a última versão. Qual que é a versão? Não tem só os 134 milhões. Não? Não. Eu sei que o Eduardo negou que foi pra casa dele, porque estavam falando que foi pra casa dele, certo? Tem esse dinheiro, tem o dinheiro daquela empresa. Mas é engraçado que o pessoal fala como a gente estivesse falando 164 mil, que também é muito dinheiro, mas estamos falando em 164 milhões por um filme. Qualquer filme é muito dinheiro. E só pontuar uma coisa sobre isso, que assim, na nossa vida pessoal, vamos supor que você precisa, sei lá, pedir R$500 emprestado. Pô, o Lene, quando me pede R$1.000, eu já falo, pô, Lene, já R$1.000? É bastante, não, né? mas Já assim, Imagina chegar pra mim, Vilela, você tem 164 milhões? Eu falo, Lene, não, então, retire esse daqui. Mas aí que tá, você que tá assistindo, você vai fazer isso com quem? Com quem você tem uma confiança ali, com quem você não vai chegar num cara desconhecido e falar, me manda aí então. O Flávio Bolsonaro, ele falava, pô, meu irmão, tamo junto, não sei o quê, às vésperas do Vorcaro ser preso. Então. E isso passa um recado muito ruim pra ele, de que ele era próximo do Vorcaro, por mais que ele fale que não. Porque não era um empresário aleatório que ele tava pedindo... Eu tava pedindo R$5.000, cara. Exato. Então, assim, não se sustenta na lógica mesmo, né? E muita gente andou nesse jatinho do Vorcaro também. O que tem de gente aí que... Era a frente ampla, você já tinha. É, né? rapaz. Você sabe que eu tenho uma oração que eu faço desde o dia que esse homem foi preso. Que é o quê? Não. É assim,
que não tem uma foto. Deus meta o doido na cabeça de alguém, ou que dê uma falha de computador. Ah, sim, que alguém dê mas nos que vaze tudo. Também acho. Eu entendo. Eu tô torcendo pra isso. Na minha foto, vídeo, tudo. Os vídeos de Trancoso. Você imagina? Os vídeos do Vorcaro. Você imagina aquelas reuniões também do uísque lá em Londres. Imagina que legal ver aquelas imagens do pessoal tomando uísque. A reunião do uísque, não teve uma reunião que foi uma homenagem ao ministro do Supremo? E que tinha o badge ou... Ah, isso eu não sabia. Tinha um badgezinho em comemoração. Que era pro after, né? Não, que era no after, quem tinha o broche, a garota de programa de luxo estava paga. Cara... Você imagina, eu queria filmagem de tudo isso. Que inveja, quer dizer, que absurdo. Quer dizer, eu não tava lá. Que você também, olha, o Kim e o Vilela, eu achava, eles são Kim, importantes, eles são famosos. A gente não ser convidado para essa festa, a gente não iria. Mas a gente nem ser citado. Convidado pra uma. A gente tá mal, hein, de amizade aí. Eu achava, nossa, o Kim é importante. Nada. Vilela aí tá bombando nada. no podcast. Trancoso, loser, nada. 2 losers. Dinheiro nunca deu pra mim. Nada. Nada, nem uma garrafa de uísque, nem um pacote de pipoca. Olha o fundo da sala dele, olha o fundo, tem um negócio de mangá. O cara não tem dinheiro pra passar um reboque, coloca página de mangá na parede. Primeiro respeita que isso é estilo, tá? Não é estilo feio, estilo zoado, né? Não. Tem aqui, ó. Aqui tem One Piece, tem Boku no Hero, entendeu? Olha tem Gantz. O senhor respeita. É por isso que você não é convidado para as festas do Vorcaro. Vai chegar com esse papo. Vai chegar com o papo de mangá, de anime. Festa, pô, Kim, ajuda aí também, né? Mas, o Kim, agora falando sério. Às vezes ele convida umas suecas cosplayer lá, não sei. Não fala de blondes. Ô, Kim, sério agora. Cara, claro que deveria se ouvir nos corredores alguma coisa sobre essas festas, mas... esses convites eram abertos ou era uma coisa de grupo secreto? Como que funciona isso? Eu tenho uma curiosidade, como são esses porões aí de Brasília? Porque, pô, mesmo que você não participe, você escuta histórias, né, o Kim? Pode falar como, assim, o que você sabe e o que você escuta de história. Não, primeiro uma curiosidade, antes que eu esqueça. A gente... em determinado momento, estava lá na sala cofre da CPMI do INSS, todos os dados de um dos celulares do Vorcaro, um dos principais celulares do Vorcaro, né? Infelizmente, eu não consegui entrar na sala cofre antes que o Supremo mandasse retirar. Por quê? Em parte, eu acho que por causa de investigações, mas o boato forte que corre é de que o Supremo mandou tirar por causa dos vídeos das festas, e não por causa de mensagens criminosas.